paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero desejar a todos uma boa noite, aos meus inscritos, e quero deixar para a meditação dos irmãos Eclesiastes 3, e capítulo 1, que fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de Deus te exaltar, tempo de Deus cumprir as promessas dele na tua vida. Então, creia somente que Deus vai cumprir na tua vida a promessa na tua vida. Deus vai te honrar. Ele vai mudar a tua vida. Deus cuida de ti. E Ele é a tua única saída. Nosso Deus não morreu naquela cruz em vão, não. Nem seu sangue foi derramado em vão, não. Eu quero falar para os irmãos que estava vendo uma pregação do pastor da Assembleia de Deus. E ali ele estava falando que tinha um irmão que deixou de ir para a igreja e ele foi atrás. Porque esse pastor, realmente, ele é um homem de Deus. Ele cuida, é o pastor Oséias, ele cuida realmente das suas ovelhas. Ele tem o maior amor das suas ovelhas. E ali ele disse que chegou lá e perguntou: irmão, não vai para a igreja mais não? Aí ele disse: vou não, pastor. Aí ele disse: por quê? Ele disse: porque eu tentei uma semana, 2, 3, não consegui, fumei um cigarro. Aí ele disse: quanto vale esse cigarro? Aí ele disse o valor. Aí ele disse: e quanto vale a tua vida para Jesus? O sangue de Jesus tem poder, né? O sangue de Jesus foi comprado a nossa vida, né? E ali aquele irmão levantou-se, se fortaleceu na fé, glória a Deus, aleluia, e foi para a igreja e se afirmou-se. O que foi que o pastor disse? Que tinha muitos ali dentro, que o irmão já está doente, já está enfraquecido na fé. E são muitos que acabam matando o irmão na fé. Significa, o irmão está fraco, aí o irmão é pego fumando, bebendo, aí cede ajudar o irmão, para o irmão continuar. Aí já chega, toma vergonha na cara e começa a falar do irmão, o pastor. E às vezes o pastor, ele tem que ser sábio, porque se ele não for, e o pastor é sábio, porque eu já vi muitos pastores, pessoas fofocando, e o pastor disse: não é olho por olho, nem dente por dente. O pastor escutou e aconselhou. Tem muitos irmãos que acaba, o outro está fraco, vai xingar e maltratar. Acaba o irmão saindo da igreja, porque o irmão já está ferido. Tem muitos. Mas eu tenho algo para dizer. Meu esposo, ele contou hoje à tarde a história dele, que não foi fácil para a vida dele. Ele morava num sítio, numa casa de barro, como eu morei com ele. E ele cortava cana, como eu já falei. E Deus, eu fui para Cacimba lavar roupa, e Deus
sempre falou que ia abençoar a vida dele e exaltar ele na terra. E Deus falou para mim, eu coloquei 2 currículos, todos 2 foram chamados. Teve pessoas que colocou 10, nenhum foi chamado. Eu mesmo, meu filho estava com 5 meses. Eu fiz a entrevista, mas não fiquei. Por quê? Disseram logo a mim, irmã, tem que mentir, porque teu filho é um bebê. Eu disse, não, eu tenho que dizer a verdade. Nós sempre temos que dizer a verdade. Irmão, meu esposo, ele contou a história dele, da vida dele. E se ele fosse aprofundar, ele perdeu o pai dele, ele tinha 11 anos. Quando o pai dele, ele nasceu, o pai dele já era idoso. Ele sofreu muito na vida dele. Aos 12 anos dele, mandaram ele arrumar um trabalho. Como é que uma criança com 12 anos vai arrumar um trabalho? Irmãos, ele contou isso para os irmãos, para compartilhar com os irmãos, os inscritos, a vida dele. Para que os irmãos pelo menos deixassem um like, né? Mas é como se diz, o tempo é da humilhação. Mas Deus diz que nas nossas vidas tem um tempo da humilhação. Mas Deus diz que Ele vai te honrar. Ele vai mudar a tua vida. Ele cuida de ti e de mim. Eu estou falando da palavra do Senhor, porque a gente fica muito entristecido. Sabe como, irmão? Quando a gente vê um irmão chegando e dizendo assim, a igreja hoje foi uma benção, porque aquele pregador, está fazendo faculdade de teologia, ele explica muito bem. E teve outros que disseram assim, eu estava quase dormindo, o pregador que estava pregando. Gente, uma pessoa me fez uma pergunta. Ela disse assim, por que os próprios cristãos abatem os próprios cristãos? Porque os próprios cristãos gostam tanto de movimento. E quando um servo de Deus é chamado para fazer a obra, que prega a palavra de Deus, abre a Escritura Sagrada e fala dos versículos, não ganha sequer um like, porque não está falando em mistério, nem porque está falando aquilo que agrada ao homem. Gente, povo de Deus, teologia, você sabe que a teologia é falar da palavra de Deus. Mas eu já vi tantos subir ao altar, ao púlpito, com o nariz empinado e descer humilhado. E subir um simples auxiliar, que às vezes nem segundo grau completo tem. E a igreja se alegrar e dar palavras, falar em mistério, e aquele pregador ficar de cabeça baixa. Tem pessoas que gostam de movimento. É aonde o inimigo engana ela. Porque a palavra de Deus, ela já fala com a gente, povo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tem um tempo da humilhação, mas também tem um tempo da exaltação. Eu gravo esses vídeos porque eu me sinto feliz. E eu sou grata pelos meus inscritos. Mas eu não vejo os meus inscritos deixar pelo menos um like, para eu saber que eles estão se agradando do que eu estou falando, da palavra de Deus. Meu esposo, ele deixou a história dele,
Um sequer não deixou um like como gostou da história da vida dele. Tem pessoas que me conhecem. Gente, Deus revela o oculto e o escondido. Aquele que você não dá nada é aquele que Deus vai exaltar na terra. O homem pode falar e dizer que não. Muitas coisas na minha vida disseram que não. E eu consegui. E o homem que disse isso ficou de cabeça abaixo olhando para mim. Sabe por quê? Porque eu não acredito em palavra de homem, não. Homem pode chegar para mim e dizer assim: Deus falou isso, isso e isso. Eu tenho plena consciência que só de eu olhar, eu já sei que é falando da carne. Gente, meu esposo não está louvando para homem, não. Ele está olhando só para Deus, o consumador da nossa fé. Sabe por quê? Quantos cantores falam que foram humilhados e hoje estão aí no auge? Quantos pregadores, ninguém dava nada por ele, como não dão nada por mim? Porque Deus revela